Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia e hoje vou falar novamente sobre Jesus Cristo. Na semana passada eu falei sobre Jesus como resposta e sentido das coisas, e hoje eu quero falar sobre Jesus como propósito de Deus e necessidade dos homens. Jesus enquanto propósito de Deus e necessidade dos homens. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. João, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creem nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, porquanto o Senhor Jesus, propósito de Deus e necessidade nossa, nós queremos nos alinhar ao Senhor. Que o teu doce Espírito Santo nesta noite, uma vez mais, fale aos nossos corações e ajuda-nos a aplicar essas verdades que havemos de estudar nesta noite nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. E hoje também nós temos aqui o Guinho. Muito bem. Deus abençoe o Guinho. Seja muito bem-vindo. Eu acho que o Guinho está correndo do frio de Conquista e veio para o frio de Iguaí. O povo achou que aqui no Iguaí não faz frio. Olha só. Irmãos, eu comecei a falar na semana passada, na verdade, descrevendo a concepção de João quanto à natureza divina de Jesus Cristo. João, ele abre o seu livro, o seu evangelho, falando exatamente sobre a natureza divina, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Agora, a partir do 5 ou do 6 até 14, nós vemos aqui João primeiro falando do antecessor de Jesus, João Batista, nesse pressuposto, e ele vai, de certa forma, desenhar tudo aquilo que era necessidade do homem pela chegada do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou João adiante de Cristo para que todos pudessem receber a salvação a partir do testemunho dele. Para que Cristo simplesmente ele não quis se manifestar aos homens, porque ele teria poder de simplesmente se manifestar aos homens, abrir o céu e descer. Ele teria poder para fazer isso. Talvez todos os homens acreditariam nele, mas ele não fez isso. Por quê? Propósito dele. O que ele fez é que ele se manifesta aos homens através da
do testemunho e da pregação de João. E isso é bastante grato para nós, porque a mesma oportunidade que João teve de comunicar a solução de Deus para a necessidade do homem, Cristo Jesus, hoje, nos nossos tempos, nós temos a mesma graça. É só sair pelas ruas do Iguaí e fazer a mesma pregação de João. Arrependam-se, porque o dia do Senhor é chegado. Jesus Cristo, Ele é o último testemunho, ou seja, a última palavra de Deus aos homens. Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus para a necessidade do homem. Por isso Cristo é a plenitude de Deus que se revela a nós. Tanto assim é que João vai dizer no capítulo 1, versículo 16, que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. O que João está querendo dizer para nós, de forma muito intencional, é que toda a plenitude da vida está ligado ou está diretamente vinculado à pessoa de Jesus Cristo. Então vejamos quais são, a partir o elemento que nós estudamos, elemento da essência da vida humana. Nós sabemos todos que alguns, como a luz necessária para que o homem viva. Se não houvesse luz, tudo estaria morto. Nós sabemos que outro dos elementos é o ar, outro a água e outro elemento. Por exemplo, sem esses 4, a gente poderia cantar: onde estaria eu? Agora repara a vinculação que João faz na necessidade do homem com a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai dizer que Jesus é a luz da vida, a luz do mundo. João 8:12. Então, a primeira necessidade do homem é a luz, e João identifica Jesus como a luz, ou seja, o homem precisa de uma luz para aquecê-lo. Jesus é a luz da vida do ser humano. João diz que Jesus é o sol da justiça. Malaquias, na verdade, diz que Jesus é o sol da justiça. João vai dizer que por meio do Espírito Santo, Jesus é o fôlego da vida. João 3:8, 20, 22. João vai dizer novamente que Jesus é a água da vida. João 4:10. E por fim, João vai dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. João 6:35. Meu irmão, repara que para toda necessidade do homem, João consegue identificar Jesus como a resposta. Por isso, você e eu, nós precisamos saber que Jesus não dá a vida, Jesus não tem somente a vida, mas Jesus é a vida. Tanto assim que João identifica como vida, e ele vai dizer, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Repara que para todas as nossas necessidades, João explica Jesus como resposta. João simplesmente foi enviado para avisar o mundo que Jesus é a resposta para a necessidade de todo o homem. João foi enviado para testemunhar de Cristo, para dizer ao povo que a vida e a luz haveria chegado ao mundo. E de lá para cá, nada mudou quanto àqueles que ouviram essa mensagem de João. De lá para cá, nada mudou, porque os homens continuam na saga de procurar resposta para a vida fora de Deus. De lá para cá, nada mudou, porque o homem está procurando sucesso, ignorando e desprezando a palavra de Deus e o propósito do Senhor para a vida. Ou seja, nós que já nos encontramos com Cristo, temos a responsabilidade de anunciar em toda a Bahia que a plenitude da vida só é encontrada em Jesus Cristo. Quer o homem perceba, quer não perceba, a única esperança para o homem se chama Jesus. E toda busca desenfreada pela vida fora de Jesus será um fracasso. Será um fracasso autêntico. Por isso eu quero considerar 3 destaques desse texto que eu acabei de ler, para te motivar a, como João,
testemunhar de que a luz e a vida é Jesus. Ou seja, é uma resposta de Deus à necessidade do homem. Primeiro destaque que eu quero fazer aqui é que nós fomos constituídos arautos do Senhor. E como arautos, nós precisamos nos preocupar com a relevância do nosso testemunho. Nós precisamos nos preocupar com a relevância de um testemunho credível às pessoas que estão à nossa volta. Porquanto, eu fico entristecido quando eu ouço pessoas dizendo: não, aquele lá é cristão da sua igreja ainda. Problema. Ou seja, não há crédito no testemunho cristão desta pessoa. Mas repara aqui o que o texto começa a nos dizer, do versículo 8 do versículo 6 ao versículo 8, os seus olhos na sua Bíblia, vai dizer assim: Deus enviou um homem. Deus enviou um homem. Nesse pressuposto, todos nós aqui somos um homem, da qual Deus envia para esta cidade, para fazer o quê? Um homem chamado João, para falar, para testemunhar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho, olha só, irmãos, sublinha isso, por favor, por meio do seu testemunho, todos crescem. Deus nos designou para que por meio do nosso testemunho todos crescem. Agora, há um pequeno reparo. É que nós só fomos designados para sermos testemunhas. Nós não somos a luz, nós não somos a vida. Ele vai dizer, ele, tratando de João, não era luz, mas veio falar da luz. Meu irmão, minha amada irmã, estes versículos, mais uma vez, vêm aguçar o nosso entendimento quanto a natureza da missão dos discípulos de Jesus Cristo. Todos aqueles que foram alcançados pelo poder do Senhor Deus, todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus e adotados à família de Cristo, discípulos de Jesus, têm uma missão. E a nossa missão está clara: este homem veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Meu irmão, nós fomos salvos para testificar a respeito da luz. O mundo está numa tremenda escuridão e precisam da luz e da vida. E como ouvirão? E sobre esta missão da igreja, apóstolo Paulo, ele vai refutar aqui no livro de Romanos, capítulo 10, a partir do 13, ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, a necessidade da salvação do homem está vinculado diretamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O homem só pode ser salvo se invocar o nome do Senhor. Mas Paulo continua discorrendo, dizendo: mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Meu irmão, testemunho é necessário, porque o homem, o filho ou os filhos do homem que andam nas trevas, só há de conhecer a luz e viver a vida proposta por Deus se nós testemunharmos de que Deus é a luz, de que Jesus é a vida. Nós precisamos testemunhar. Paulo diz: como vão ouvir se não há quem se disponha a pregar? Ou seja, a testemunhar. Por vezes a gente coloca esse texto como uma responsabilidade, talvez, do pastor ou do missionário, mas esse texto é uma responsabilidade de todos os discípulos do Senhor Jesus. Todos os discípulos foram chamados para testemunhar, mas um testemunho credível. Um testemunho credível. Nós precisamos entender algo bastante sério. É que o fato de sermos chamados como testemunho, isso precisa desvincular da nossa mente todo tipo de compreensão ou de indução a um superpoder dos crentes. Irmãos, Deus não nos chamou para ser sacerdote de outro crente. Deus não nos chamou para ser simplesmente um mediador entre outro crente e Jesus.
Deus não nos chamou para que a vida dos outros seja entregue nas nossas mãos. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Nós existimos para testemunhar a verdade de Deus, especialmente a verdade de que Cristo é o único Salvador e a luz do mundo. Este precisa ser o nosso discurso em tempo e fora de tempo. Em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias, o nosso discurso precisa ser: sem Jesus, o homem está perdido. Esse foi o ministério de João Batista. Este foi o ministério dos apóstolos, por exemplo. Pedro, no dia de Pentecoste, diz o relato de Lucas, em Atos capítulo 2, 20, que com muitas outras palavras, Pedro dava testemunho. Pedro dava testemunho. O que impactava a vida das pessoas nem era a retórica de Pedro, até porque, pela sua formação, era descrente, uma boa retórica, mas o testemunho da vida dele falava mais alto do que suas atitudes. Ou podemos resumir o ministério do apóstolo Paulo através de Atos 20 e 21, que simplesmente Paulo se resumia a testemunhar tanto aos judeus quanto aos gregos. Qual era o testemunho de Paulo? Arrependimento para com Deus e fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunho credível. Isso é um destaque que nós precisamos fazer na nossa vida. Pare! Você que já conhece Jesus, você que ama Jesus, pare e avalie o seu testemunho do ponto de vista da credibilidade. Como eu já falei, e eu gosto desse exemplo. Certa vez, alguém foi evangelizar um determinado senhor, e ele falou: olha, muito bonito essa sua pregação, mas eu vou fazer algo contigo. Eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler esse livro, eu vejo se eu aceito Jesus ou não. E em um culto, aquele homem estava lá na frente, dizendo que queria seguir Jesus e caminhar com Jesus. E aquela pessoa parou e olhou para ele e falou: me diz uma coisa agora, já que você veio, você terminou de ler aquele livro, diz para mim qual foi o livro que te impulsionou a receber Jesus e caminhar com Jesus. Parou e falou: olha, o livro que eu estava lendo era a sua vida. Eu queria ver se há credibilidade no seu testemunho. E eu percebo que há credibilidade no seu testemunho, por isso eu venho agora caminhar com Jesus juntamente com você. Meu irmão, o homem sem Deus, ele precisa de ver credibilidade no nosso testemunho, para que isso motive ele a seguir a Jesus. Os cristãos não serão fiéis ao Senhor. Os cristãos não serão fiéis à sua missão, a menos de ter uma vida de testemunho completo acerca de Cristo. Um testemunho credível acerca de Cristo. Testemunhar a Cristo, fazer a nossa parte, nos aguarda galardão no céu. Meu irmão, galardão no céu não é nada mais, nada menos do que a manifestação sua aqui acerca do testemunho do Senhor Jesus. Viver uma vida sem testemunho credível nos afasta de galardão no céu. Meu irmão, a grande finalidade de um discípulo é testemunho. O homem precisa crer. E João disse que o testemunho de João Batista acerca da luz era aquilo que Deus estava usando para que os outros homens crescem em Cristo. Nós temos necessidade de um testemunho credível. Não é só sair falando, mas a nossa fala precisa ter credibilidade nos nossos atos. Tanto assim é que Robert Charles Sproul, ele vai dizer que não devemos apontar Cristo às pessoas e dizer: siga Cristo, enquanto nós vivemos uma vida que grita: não seja como eu. Nosso caminhar deve corresponder à nossa fala. Isso é credibilidade no testemunho. Isso é um desafio do cristão. A sua fala, o seu caminhar precisa corresponder. Diz a biografia de Agostinho de Hipona que em seus discursos, eles não conseguiriam identificar aonde começa simplesmente a sua palavra e aonde era a citação bíblica que ele estava simplesmente usando, porque a sua vida se confundia com a palavra de Deus.
como nós estamos precisando de crentes nesses tempos que encaram a palavra de Deus desta maneira, que vivem um testemunho credível, que a palavra de Deus é palavra nele viva, é palavra rema nele. Meu irmão, aqueles que nos escutam, eles só serão beneficiados por aquilo que escutam quando creem naquilo que nós estamos falando. Mas eles só crerão naquilo que nós estamos falando quando veem que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos falando. Não tem como nós queremos que os outros sigam a Cristo quando nós mesmos só falamos dele e não o seguimos. Jesus condenou os fariseus num discurso de saudosismo à lei. Jesus disse à multidão: faça o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Meu irmão, Timothy Keller, ele diz que a nossa vida e o nosso comportamento são testemunhos mais convincentes. Sabe que nós, enquanto cristãos, precisamos viver de forma devota a Deus, reconhecendo a nossa culpa e reconhecendo o ministério de Jesus, ou seja, a nossa necessidade, e alinhar as nossas ações com as nossas palavras. O testemunho do cristão pode se considerar igual a uma lanterna na mão de um caminhante noturno. A única forma que um caminhante noturno tem para não tropeçar e cair é manter a lanterna acesa. Mantendo a lanterna acesa, ele não cairá, não tropeçará. Ou seja, a nossa fé, vivida de forma íntegra, vai ser essa lanterna acesa para nos clarear o caminho e iluminar todos aqueles que estão à nossa volta. Faça do seu testemunho uma lanterna acesa, constante, aonde a planta dos seus pés pisarem. Segundo destaque que eu quero dar aqui nesse texto é que nós precisamos testemunhar, porque o mundo enxerga à medida da sua cegueira. O mundo enxerga à medida da sua cegueira. Olha o texto comigo a partir do versículo 9. Ele vai dizer: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Meu irmão, eu concordo veementemente com uma citação do pastor Neil Barreto, que diz que a sociedade enxerga bem, pena que ela é cega. Concordo com ele, porque na boa saúde, ou na saúde do olhar do mundo, eles condenaram Nelson Mandela. Na saúde do olhar do mundo, eles condenaram Martin Luther King. Na saúde do olhar do mundo, eles condenaram Jesus Cristo de Nazaré. Estavam vendo, mas à medida da sua cegueira. A minha pergunta é: como você está vendo? A minha pergunta talvez seria: você está enxergando bem? Eu estou enxergando bem? Meu irmão, a missão de João Batista era apontar a verdadeira luz. Isso ilustra muito claramente a cegueira do homem, a cegueira do mundo, porque a única pessoa que não pode ver a luz é quem está cego. E a Bíblia diz que a verdadeira luz estava chegando ao mundo, ou seja, o mundo está cego.
O mundo condena Jesus, o mundo rejeita aquilo que o Senhor ensina como a prática de vida, da moral, do exemplo, do bom costume. O mundo rejeita tudo isso para viver afogado na sua cegueira. A despeito da sua cegueira, eles são tão cegos que acreditam que estão vendo. O homem sem Deus é tão cego que ele acredita que há vida fora de Deus. Jesus, ele é a verdadeira luz. E nós precisamos testemunhar, apontando para esta verdadeira luz. Porque, a despeito da cegueira do homem sem Deus, apóstolo Paulo diz, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século, este Deus que governa, esse Deus, diga-se de passagem, com um B bem minúsculo, ele tem cegado os homens dos nossos tempos, desprezando a luz verdadeira. Diga-se de passagem que a cegueira do homem é imperdoável, porque a verdadeira luz chegou ao mundo e eles desprezaram, abraçando a sua cegueira. É imperdoável, porque a verdadeira luz veio para o mundo, mas ele foi desprezível. Eles desprezaram ele no seu coração. Mas a resposta de Deus ao homem acerca do próprio homem foi simplesmente um fracasso em conhecê-lo. Os homens fracassaram em reconhecer a resposta de Deus para a necessidade do homem. E o que eles fizeram? Simplesmente recusaram de forma deliberada andar na luz do Senhor Deus. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. O coração do homem continua perverso. O homem continua buscando satisfação no mundo, quando não há no mundo sem que Deus esteja nele. Não há no homem sem que Deus esteja nele. A sua cegueira faz-lhe, de forma muito errônea, achar que o fato de ter algum tipo de condição é como se fosse uma ortoga de Deus falando para ele: você está no caminho correto. E com isso despreza a luz. Com isso vive a sua vida, como dizem os franceses, à la volonté. Mas a única luz que ilumina o coração do homem e lhe permite enxergar o céu é Jesus. E sem Jesus, nós estamos enterrados na nossa cegueira, ainda que achamos estar enxergando. Sabe, a W. Tozer, ele vai dizer que a verdadeira cegueira não é a falta de visão física. A verdadeira cegueira é a incapacidade do homem de reconhecer a Deus. Concordo em gênero, número e grau. Porque sem a luz de Deus nas nossas vidas, nós permanecemos numa eterna escuridão. Sem o Senhor clareando-nos, nós vivemos numa eterna escuridão. Dito de outra forma, o fracasso em conhecer a Deus é um fracasso no plano individual, ético, repúdio contra a justiça de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é que toda a justiça do homem sem Deus, ela é deplorante, ela é injusta. Por isso nós precisamos nos apegar com Deus todos os dias. Nós precisamos andar na luz do Senhor todos os dias. Meu irmão, desde os dias de João, quando ele começou a comunicar acerca da luz e da vida que era Jesus, até os nossos dias, eu quero te dizer, nada mudou. Por que nada mudou? Porque a trágica realidade continua fazendo eco nos nossos dias. Qual era a trágica realidade daquele tempo? É que os pecadores estavam rejeitando a luz do mundo. E os nossos dias
Os pecadores estão rejeitando a luz do mundo. As pessoas não querem priorizar Deus, nem andar nos conceitos e na palavra do Senhor. Mas há uma verdade inabalável quanto ao propósito da luz, é que não há outra luz para que os pecadores conheçam a luz fora de Jesus. Qualquer outra luz é o fraude. Qualquer outra luz é mentirosa. Qualquer outra luz enganando o ser humano da sua condição de necessidade da luz do Senhor é mentira. Pelo Espírito de Deus e da sua graça, Ele guia em luz todos aqueles que o recebem, todos aqueles que simplesmente abraçam a salvação. Mas aqueles que desprezam a luz, aqueles que desprezam ao Senhor Jesus, João diz em 3:33, quem crê no Senhor, Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A verdade é tão límpida que eu não vou fazer um único comentário. Eu vou ler de novo. João 3:36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Matthew Henry, um estudioso da Bíblia, ele escreve dizendo: Jesus veio para salvar o mundo perdido, porque o mundo era a sua própria criação. No entanto, o mundo não o conhecia. Quando ele vier, obrigado Manu, Deus abençoe e te dê galardão no céu. Mas ele disse: o homem não reconheceu Jesus como veio, como luz, mas todos os homens serão obrigados a lhe reconhecer quando ele virá como juiz. Todos irão reconhecê-lo, todo mundo irá conhecê-lo, meu irmão, e a condenação será esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:19-20. Daí está a sentença final: o homem amou mais a sua cegueira do que a luz que o Senhor Jesus significa. Meu irmão, minha amada irmã, os homens hoje recusam a luz de Jesus porque eles amam mais o pecado e eles têm medo de ser expostos, porque a palavra do Senhor, a luz do Senhor, nos expõe. Repara, Jesus, ele estava no mundo, o mundo criado por ele, segundo João, e este mundo o rejeitou. Qual é a soma desta sentença? É que o mundo rejeita o único Salvador que eles tinham. Qualquer rejeição neste ponto é qualquer coisa como determinarmos aonde nós queremos passar a eternidade. Meu irmão, minha amada irmã, mas, apesar dos incrédulos rejeitarem a Jesus hoje, todos serão forçados a reconhecer Jesus como Senhor, como juiz. João 5:22. Porque todo joelho se dobrará.
toda língua confessará que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A cegueira do homem tem o levado simplesmente a um lugar tão distante da vontade de Deus. Mas, a despeito da sua cegueira, eles acham que estão vendo. Nós que sabemos que eles estão cegos, nós temos a responsabilidade de testemunhar. Continuemos testemunhando. Isaías profetizou 60 do seu capítulo, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo em ti. A profecia se cumpriu. João 1,19. João 9, veio a verdadeira luz. Cristo, a luz real, perfeita e genuína. Meu irmão, não tem para onde nós corrermos. A perfeita e a verdadeira luz é Jesus Cristo. E isso sugere-nos de que todas as outras luzes é imperfeita. Billy Graham, ele escreveu dizendo: a nossa sociedade é como um navio, numa noite, um navio perdido, à deriva, correndo em círculos, tentando encontrar o farol. Sem Deus, estamos apenas girando em torno da nossa própria escuridão. Por isso, o homem enxerga à medida da sua cegueira. O último destaque que eu quero dar aqui nesse texto é que receber e crer no Senhor Jesus Cristo é impossível a todo pecador. Receber e crer no nosso Senhor Jesus Cristo é impossível a todo pecador. Leia comigo a partir do versículo 12. Ele diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Meu irmão, aqui nós temos algo bastante importante. A autorrevelação de Deus. A autorrevelação de Deus é universal para todo homem. Mas a resposta a esta autorrevelação de Deus, ela é pessoal. Por isso nem todos haverão de aceitar e receber Jesus. Porque ela é pessoal. O desejo de Deus é que todos se salvam, mas tem muitos que não querem ser salvos. Não serão salvos por escolhas próprias. Mas isso não pode ser o fundamento para nós pararmos de anunciar e testemunhar. Isto precisa ser, na verdade, uma forma de nós testemunharmos mais, com mais enfoque, a despeito de decisão e iluminação. Cabe a cada um no seu pessoal, a sua subjetividade. Mas todos hão de estar diante daquele que nos chamou para a salvação e responder à pergunta: o que você fez com meu filho e o sacrifício de Jesus Cristo? Sabe, nem todos terão fé, nem todos terão a graça, nem todos terão o desejo de ver. Repara, a conjunção mas aqui é simplesmente um ponto de apoio para nós, como uma marca de mudança. Aqueles que talvez estavam caminhando largos passos à distância do Senhor, se receberem Ele, se aceitarem a sua proposta de viver um propósito, Ele os arranca daquilo que estava como se destinado a eles e traga agora para uma novidade de vida, uma nova vida. Meu irmão, o que isso fala no meu coração é que Deus é bom. Sabe, o ódio do homem para com Jesus não frustra os planos de Deus.
Porque alguns o rejeitaram, mas ele continua com braços abertos aos homens, dizendo: aqueles que creem, aqueles que receberem, eu vou mudar a história da vida, aqueles podem vir a mim. Ou seja, a frustração dos homens quanto à luz do Senhor sobre a sua vida não interfere no plano de Deus para a salvação. Não deixa Deus triste, sabia? Homem rejeitar Deus não deixa Deus triste. Porque Deus continua sendo bom em todo tempo. Deus continua sendo bom. Ainda que todos nós o rejeitemos, Ele continua sendo bom. E sabe o que é a verdade? A verdade é que se todos aqui rejeitarem, haverá outros que hão de aceitá-lo, que hão de reconhecê-lo, que hão de estar prontos. Sabe por quê? Porque Jesus não ficará sem servos. O Senhor não ficará sem servos, ainda que o povo tenha o rejeitado, mas Ele continua dizendo: a oferta para a vida está de pé. A oferta de Deus para que o homem viva ainda está de pé. Basta eu e você abraçarmos esta oferta, dizendo ao Senhor: eu quero caminhar contigo, eu quero andar contigo. Há uma canção, quando eu era mais novo, eu cantava lá na minha terra, que dizia assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou. Mas a parte mais linda da música que eu gosto é a segunda parte. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, a proposta do Senhor está disposta diante de nós. Aquele que me receber, eu darei poder para serem feitos meus filhos. Algo bastante importante é que o direito de ser filho de Deus não é pessoal, não é mérito próprio, é graça do Senhor. Nós somos filhos pela graça do Senhor, por isso caminhamos com o Senhor. Caminhamos para o Senhor. Isso revela a natureza divina para a nossa vida. Ele quer que nós vivamos com Ele. Por isso que o homem que tem uma boa visão, que realmente está vendo, é aquele que anda com Jesus. É aquele que anda com Jesus. Os oftalmólogos, eles não conseguem detectar a perfeição desta visão, ainda que nós andemos com uma coisa dessa. Mas a minha visão é mais clara do que qualquer coisa e de que qualquer pessoa que não usa óculos. Sabe por quê? Porque quem clareia a minha visão não são as lentes, mas é aquele que vive e reina para sempre. Aquele que achou em mim algo precioso, que se doou em meu lugar, em seu lugar, para que hoje nós pudéssemos celebrar o seu nome. Por isso não tem como eu viver para outra coisa. Não tem como eu viver para outra coisa senão viver para o Senhor. Ele me chamou, Ele me escolheu. Quem era eu? Quem era eu? Quem era você? Mas Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos amou. Viver sem Jesus é a maior expressão de gratidão no coração do homem. Por isso Ele diz: não é nós. Estar com Ele não parte de nós, não é na nossa vontade, não é nas nossas paixões. Nós nascemos dEle, nós somos dEle, para a glória dEle. Meu irmão, a todos quantos receberam, aceitaram, tem o direito. Esse direito que não é uma capacidade inerente ao homem, mas é a revelação de Deus, a graça do Senhor, que nos perdoa,
e que nos lembra que filhos de Deus, ou o direito de ser filho de Deus, é uma possessão especial, não é para todo homem. Ser filho de Deus não é marca de todo homem, mas é uma possessão especial para aqueles que recebem, que aceitam o Senhor Jesus. É isso que nos faz filho de Deus. Quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos, quando nós abraçamos, quando nós não abrimos mão, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Ah, meu irmão, há um estudioso da Bíblia, Carson, ele diz que ser filho de Deus não é um rótulo. Ser filho de Deus não é um rótulo. Ser filho de Deus é um caráter. Aleluia. Ser filho de Deus é você quando ninguém te vê. É ali que está quem realmente é filho de Deus. Quando não há holofotes em cima de você. Quando não há microfone na sua mão. Quando não há luzes. No secreto. Na individualidade do seu quarto, na individualidade dos seus negócios, nas horas de você colocar preços nas mercadorias, na hora de você fazer e manter um relacionamento com o outro, na hora de você chamar alguém para dar um conselho, na hora de você dispensar o seu ouvido para ouvir lamúria e lamento de alguém. É ali que se revela o Filho de Deus. Caráter. Filho de Deus não é reputação, não é nome, não é marca, não é um rótulo. Filho de Deus é essência. É essência. Meu irmão, eu quero terminar nessa noite, deixando você pensar um pouco sobre as marcas de um verdadeiro nascido de novo. Porque essa é a proposta de João. A todos quanto receberam, eles nasceram de novo. Nasceram agora de Jesus. E o que precisa nutrir a vida daqueles que nasceram de Jesus? Um senso de pecado. Saber que pecado ofende a Deus e por isso eu não vou ter prazer em cometê-lo. Um senso de pecado, clareza, mas uma fé inabalável. Uma fé em Cristo Jesus, a despeito de todas as circunstâncias adversas, a minha fé firme no Senhor Jesus. Um senso de amor ao próximo, porque o primeiro mandamento é que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, é ame ao seu próximo. Um verdadeiro nascido de novo, ele desenvolve um senso de amar ao outro muito grande. E o que significa amar ao outro? É se colocar no lugar, literalmente. Não é um sentimento que vai me unir à pessoa, não. Até porque o amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Amor é obediência. Porque Deus nos manda amar. Marca de um verdadeiro nascido de novo, anda em retidão moral, em retidão espiritual, relacional, em toda a esfera da sua influência, retidão, lealdade para com Deus, lealdade. Aqueles que são esposo para com a sua esposa, aquelas que são esposa para com o seu esposo, aqueles que são os pais para com seus filhos, aqueles que são os filhos para com seus pais. Retidão. Honrar aquilo que Deus te concedeu. Agora tem uma marca que é um grande desafio de todo aquele que nasceu de novo. É a separação do mundo. Sabe por quê? Enquanto nascido de novo, Cristo é meu Senhor. Cristo sendo meu Senhor. Cristo é Salvador.
Cristo é Senhor, ou seja, Cristo é divino e humano. E o que é que acontece com isso? É que muitas das vezes nós queremos desvincular a humanidade de Cristo com a divindade de Cristo. Nós queremos simplesmente a humanidade de Cristo porque a humanidade de Cristo significa Salvador. Agora, a divindade de Cristo significa Senhor. Só que quando eu nasço de novo, é Cristo em mim, sendo Salvador e Senhor. Porque sendo só Salvador, eu vou lhe considerar como meu aliado. Mas sendo meu Deus, Ele é meu Senhor. Ele determina na minha vida. Ele faz tudo, ou na verdade, tudo aquilo que Ele recomenda, eu obedeço. Porque Ele é meu Senhor e eu sou seu servo. Por isso, o nascido de novo não vive um dualismo casual. O nascido de novo não vive um dúbio procedimento. Ele não é santo na igreja e menos santo lá fora. Ele não tem área das suas vidas que é dirigida por Deus e outra área da sua vida dirigida por Ele. Não. O verdadeiro nascido de novo, ele é completo filho de Deus. Ele é completo servo de Deus. Por isso, tudo nele comunica a glória de Deus. Por isso, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Até tomar um banho. Tome um banho para a glória de Deus. Até caminhar na rua. Caminhe para a glória de Deus. Vai visitar alguém? Vai tomar um café? Tome esse café para a glória de Deus. Porque por vezes a gente vai tomar café e toma para a desonra do Senhor. Porque as pessoas falam: meu Deus do céu, soltaram da onde esse rapaz? Tá entendendo a mensagem? Eu gosto assim. É porque por vezes eu falo e vocês processam para entender. Isso é bom. Eu sei que eu falo rápido, meu pensamento é muito rápido, mas eu gosto assim quando vocês entendem no final. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado em nossa vida. Por isso, nessa noite, Jesus é a resposta para a sua necessidade. E a despeito de ser a resposta para a sua necessidade, é o propósito de Deus para atender esta necessidade. Deus pensou em nós e enviou Jesus. Jesus, obedecendo a Deus, foi resposta para nós. Por isso, nós precisamos obedecer ao Senhor. Irmãos, nesta noite, a escolha é sua. Caminhar com Jesus, pedindo ao Senhor que seja Senhor da sua vida e Salvador, ou simplesmente fazer como os homens do nosso tempo, desprezam Ele. Vivam para vocês mesmos. Certo é que haverá um dia que todos nós seremos... Hoje nós temos a possibilidade de escolha, mas chegará um dia que todos serão forçados a reconhecer que Ele é Deus. Hoje nós temos homens espalhados pela face da terra que se sentem um semideus. Mas Deus só há um, Salvador só há um, vida e luz só há uma, e é tudo que o homem precisa. Jesus Cristo. Irmãos, que nós entendamos qual é a proposta de João e do Senhor Jesus para as nossas vidas. Deus não quer que a gente se perca. Embora nem todos terão a salvação, mas seja parte da minoria que terá a salvação. Jesus disse
que a porta e o caminho são gigantes e muitos hão de passar por ele. Mas também há uma outra porta em paralelo, apertada e estreita. Poucos são o que por ele hão de passar. Seja parte deste pouco que entrarão por esta porta. Valorize a sua vida. É um presente de Deus. Ame o Senhor mais do que tudo. Faça valer a pena cada dia seu sobre a face da terra, porque custou o precioso sangue de Jesus. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu oro ao Senhor nesta noite, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está sondando cada coração aqui nesta noite. E eu sei que não há um único propósito do Senhor que será frustrado, ainda que o homem ache que possa desprezar. Por isso, todos aqui nesta noite, que ouviram a Tua palavra, diante do Senhor, são responsáveis, Pai, pelas suas próprias decisões. Mas eu oro que Teu Espírito Santo os capacite a escolher Jesus, a escolher a vida e luz, e a andar de maneira que honre o Teu nome. Que o Senhor salve para Ti. Que o Senhor desperta a fé naqueles que hão de ser salvos, para louvor do Teu nome, e fortalecimento, e crescimento, e multiplicação da Tua igreja. Nós oramos nesta noite, abençoando o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você, nesta semana, não perca uma única oportunidade. Testemunhe. Porque a única razão de nós sermos discípulos é testemunhar. Não há mais outra. A única razão é testemunhar. Que Deus te abençoe e guarde. Fiquemos de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Jesus, pelo tempo que passamos aqui nesta noite cultuando o Teu nome. Agradecemos pela Tua presença, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu de louvar o Teu nome através de músicas, de canções. Obrigado porque o Senhor nos ouviu pelas orações. E eu quero pedir que o Senhor continue abençoando a Tua igreja e prosperando ela. Eu quero orar por aqueles que nos visitaram nesta noite. Pai, a Tua palavra não volta vazia. Por isso, faça aquilo que o Senhor tem pronto para fazer, para a glória do Teu nome. O Senhor conhece as nossas subjetividades, o Senhor conhece o mais profundo da nossa alma. Por isso que a Tua palavra, nesta noite, para a vida da Tua igreja, seja um divisor de águas. De se aprumarem ou de nos aprumarmos como discípulos valorosos do Senhor. Como João foi estabelecido para testemunhar acerca da luz. Por isso nos estabeleceu nessa cidade para testemunharmos acerca da luz. Leva os Teus servos à casa de cada um, livrando de todo perigo do mal. Guarda, Senhor, a nossa integridade física, livrando-nos, Deus, de toda a cilada do nosso adversário. E, ó Deus, nos proporcionando uma semana de vitória, uma semana de paz na Tua presença. Eu oro e peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça, a bendita graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja no nosso meio, esteja no meio da igreja do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.